Olá pessoal, Deus abençoe. Eu queria falar com todos vocês algo recorrente que acontece demais aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu que cuido dos obreiros aqui, eu vejo isso acontecer demais. Isso é um sinal que a pessoa está se afastando de Deus. Eu queria falar de três coisas, mas antes de falar dessas três coisas, eu queria ler um versículo da Bíblia aqui no livro de Jeremias, capítulo 32, versículo 40, que diz assim, preste atenção. E farei com eles uma aliança eterna de não me desviar de fazer-lhes o bem. Deus está falando assim, olha, eu prometo fazer uma aliança e nunca vou me afastar de você. Eu estou sempre perto de você e nunca vou parar de fazer o bem. Não vou me desviar de fazer o bem. Aí diz assim, e porei o meu temor nos seus corações para que nunca se apartem de mim, para que nunca se desviem de mim, para estar sempre perto de mim. Quando acontece um desses três sinais, é que a pessoa não tem mais o temor dentro dela e Deus está lá esperando, querendo fazer o bem, não quer se afastar dela, mas ela está se afastando de Deus. Ora, qual é a primeira coisa? Falta na reunião de obreiros não dá satisfação. Uma coisa que você nunca vai ver o patrão chegar e ligar para o funcionário e perguntar, rapaz, eu nunca mais te vi aqui. O que está acontecendo se não apareceu mais na empresa? Sabe por que não acontece isso jamais? Porque o funcionário tem consideração lá pela empresa e pelo patrão. No dia que ele falta, no outro dia está lá com um comprovante, dizendo o motivo por que ele faltou. Mas aqui na igreja, muitos servos fazem isso com o próprio Deus. Pensa nisso, pensa mesmo. Segunda coisa, não põe o uniforme da escala. Ele falta a escala dele, não põe o uniforme e depois dá uma desculpa que trabalha, que tem trabalho. E quando o pastor pergunta é que eu trabalho muito, como se hoje ninguém trabalhasse muito. Pelo menos uma folga a pessoa tem. Então, quando ele não dá essa satisfação, é porque o temor está se afastando, ou seja, ele está perdendo o temor, está se afastando de Deus. Se adoeceu, que alguns dizem também, avisa o pastor, porque se for necessário colocar no tratamento de saúde, vai ser colocado para cuidar da sua saúde. Mas não deixe de dar satisfação. Tenha esse respeito e consideração pela obra de Deus, e principalmente por Deus e pelo homem de Deus também. Terceira e última coisa, apegado ao título, ou seja, a função que ela ocupa. Olha, Deus nunca vai medir o crescimento dos seus servos pelo tamanho da função que ele ocupa, mas pelo tamanho da humildade que está dentro dele que ele pratica. Sabe por quê, pessoal? Às vezes o pastor troca alguém de posição e ela não gosta, ela não achou legal, porque ela pensa assim, eu fui rebaixado, como se aquilo fosse uma posição. Veja, a posição do servo não é a função, a posição é o tipo de servo. Então, quando a pessoa ela é apegada a essa função, então ela é apegada aos dons. E você sabe que a função demonstra dons, mas a humildade demonstra os frutos. E o Senhor Jesus reconhece a árvore pelo quê? Pelos dons ou pelos frutos? Pelos frutos. Quando ele não reconhece mais, é que a pessoa está o quê? Se afastando. Pensa nisso. Você está errando aí, procure o seu pastor, seja humilde. E procure, busque ajuda e faça o melhor para Deus, tá bom, pessoal? Deus abençoe a todos, até o nosso próximo encontro. Até lá.